Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado sejam o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, diz a Igreja que qualquer católico tem direito a expor uma queixa por abusos litúrgicos ao bispo diocesano ou o ordinário competente de igual direito, ou então a sé apostólica em virtude da primazia do Romano Pontífice. Já é de conhecimento de quase toda a Igreja o fato da menina Helena, no dia do seu crisma, ter passado por um constrangimento absurdo ao seu direito de receber a Santa Eucaristia na boca e ajoelhada diante do bispo, manifestando assim a sua adoração pela presença de Deus na Santa Hóstia. O último desejo de São João Paulo II foi exortar a Igreja de como celebrar corretamente o sacrifício eucarístico. E para isso, foi publicada no tempo de seu pontificado a instrução Redemptionis Sacramento, ou Sacramento da Redenção, onde diz que é na Santíssima Eucaristia que está o depósito de todo o bem espiritual da Igreja. E por isso, a necessidade de salvaguardar a fé dos fiéis na real e verdadeira interpretação do santo sacrifício de Cristo. O homem só consegue viver de acordo com sua reta natureza quando põe em primeiro plano o seu dever para com Deus, e a lei moral depende diretamente do reconhecimento do Eterno, do Todo-Poderoso, do Criador do Universo, como o único, aquele que é. E é Ele, e somente Ele, o verdadeiro protagonista de toda a ação litúrgica. A Igreja Católica, portanto, tem a missão de guardar e ensinar a fé apostólica e de esclarecer e coibir os equívocos contra a doutrina de Deus, sobretudo no que diz respeito ao Santíssimo Sacramento, o que muitos consagrados infelizmente não têm feito. Aliás, Nossa Senhora já havia afirmado em La Salette que muitos consagrados se tornariam como que cloacas de impureza. A comunhão do corpo de Cristo deve provocar mudanças em todo o nosso ser, até que consigamos afirmar, como São Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, como está escrito em Gálatas 2:22. O Papa Pio XII afirmou que o nosso dever é transformar a alma de modo que nela se apague radicalmente todo o pecado e com toda diligência se restaure e reforce tudo aquilo que mediante Cristo dá a vida sobrenatural. E assim nos tornemos, junto com a hóstia santa, uma vítima agradável a Deus Pai. Com isso, as normas litúrgicas se tornam liberdade para o ser humano e não prisão, como alguns têm inclusive manifestado. A missa é o memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Como afirmou São Paulo, João Paulo II, trata-se do sacramento de nossa redenção. Portanto, como é que se deve receber a Eucaristia? De início é preciso dizer que a Santa Missa deve ser o momento solene para a recepção da Eucaristia. Somente na celebração da Santa Missa, a não ser por motivos graves, como é o caso de doenças. Outro pré-requisito é a confissão sacramental de todos os pecados graves. Estando em consciência de estar em pecado grave, não se deve celebrar nem comungar sem antes recorrer à confissão sacramental, a não ser que seja por um motivo grave que não haja oportunidade da confissão. Entende-se também que no momento do ato penitencial da missa são apagados somente os pecados leves, os veniais, que não levam para o inferno. Irmão, antes do Concílio Vaticano II, a comunhão era somente recebida a joelhos, mas depois da reforma litúrgica se autorizou receber a Eucaristia de pé. Ou seja, as duas formas são válidas. Diz a Santa Igreja que é possível, portanto, comungar de joelhos ou de pé, segundo estabeleça a Conferência de Bispos com a confirmação da sé apostólica. O parágrafo 91 do documento de João Paulo II diz que não é lícito negar a Sagrada Comunhão ao fiel, por exemplo, apenas por querer receber a Eucaristia ajoelhado de pé. Ou seja, nenhum padre, bispo, papa pode negar a Eucaristia para alguém que queira recebê-la de joelhos. Quem fizer isso ou desconhece a lei da Igreja ou é mal intencionado. De uma forma ou de outra, o consagrado que assim o fizer não segue a doutrina católica.
O parágrafo 92 do mesmo documento diz que o fiel tem o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou na mão, com o cuidado especial de que o comungante consuma imediatamente a hóstia na frente do ministro, sem que se retorne ao seu lugar com a espécie eucarística, pelo perigo da profanação. O que se resolveria, meus irmãos, de imediato a comunhão na boca. A participação dos fiéis leigos na celebração da Eucaristia e nos outros ritos da Igreja não pode ser equivalente a uma mera presença, ou mais ou menos passiva, mas ela deve ser valorizada como um verdadeiro exercício da fé e da dignidade batismal. A força da ação litúrgica não está na mudança frequente dos ritos, mas verdadeiramente em aprofundar-se na palavra de Deus e no mistério que se celebra. Quero dizer à menina Helena que é bíblico que Deus olhou para a humilhação de sua serva. Que Deus tenha piedade de nós e que nosso amor e adoração pela presença viva de Jesus Cristo na Eucaristia seja cada vez maior para a glória da Santíssima Trindade. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.